Paz do Senhor, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. Dando continuidade aqui ao estudo sobre o profeta Jeremias, nesta aula nós vamos entender como sobreviver aos exílios da vida, parte 2. Então, se você chegou aqui no canal, nesse vídeo aqui, e ainda não assistiu a primeira parte, dê uma pausa aqui, assiste lá a primeira aula, que é para você poder entender aí o contexto, não ficar aí perdido, tá bom? E principalmente ser abençoado, ok? Antes eu te convido mais uma vez a você estar assinando o canal, que você possa estar ajudando aí, dá o seu like, aciona aí o sininho para que você possa receber todas as notificações de vídeos novos que nós venhamos a postar aqui no canal, tá bom? Se você quiser se aprofundar, mais na palavra de Deus, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link de alguns cursos para que você possa aí ser abençoado por Deus, ok? O segundo tópico, da revista que nós estamos acompanhando é Em Casa na Babilônia. E nós vamos ver aqui no slide para acompanhar. De início, a orientação de Jeremias parecia destoar do resto do livro. Como o povo de Deus se adaptaria na terra de seus inimigos? Nos versículos 5 a 7, a ideia principal é que eles passariam um bom tempo naquele lugar de idolatria e por isso precisariam encontrar meios de servir a Babilônia e abençoá-la. Aí lá em Jeremias 29, versículos 5 e 7, está escrito: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposa e gerai filhos e filhas, tomai esposa para os vossos filhos, e dai a vossos filhos a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, quando o rei Zedequias enviou 2 emissários ao rei Nabucodonosor, na Babilônia, o profeta Jeremias, aproveitando a oportunidade, ele enviou com eles uma carta da parte de Deus endereçada aos anciãos e cativos judeus. Uma carta com uma mensagem divina que servia de orientação para a sobrevivência dos judeus naquele lugar. E esta carta ela foi dividida em partes da seguinte maneira. A primeira parte significa o início da carta, e está escrito o seguinte: o início da carta de Jeremias ela vai lidar com um cenário histórico e identifica os destinatários da carta. E tem um versículo que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, está fazendo referência à parte histórica. E a todos os exilados está fazendo referência ao destinatário da carta. Eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Dada a duração da estadia, cerca de 70 anos, era de vital importância que os exilados judeus soubessem que tinha que continuar e preservar seu modo de vida e identidade judaica. Mesmo após a perda da sua terra natal, enquanto vivia como uma pequena e minoria cidade, minoria entre as nações do mundo, eles não poderiam perder isso. Eles não poderiam esquecer algo tão importante e valioso que ia fazer toda a diferença nesse processo ali que eles estavam vivendo na Babilônia. A segunda parte dessa carta nós conhecemos como o corpo da carta. E o corpo da carta explica a intenção do autor. O que Deus queria com essa carta, com essa mensagem que foi enviada para o povo. E nós podemos observar 3 coisas. A primeira, Deus queria que eles construíssem casas e vivessem nelas, e plantassem jardins e comessem do que eles vierem a produzir. Ou seja, eles deveriam se estabelecer na terra da sua deportação,
vivendo como cidadãos normais e da produção da terra local. O povo judeu estava na Babilônia pela vontade de Deus, ao julgar Judá por suas gerações e rebelião contra ele. No plano de Deus, eles estariam na Babilônia por um longo período de tempo, e por isso era melhor que eles se instalassem e tirar o melhor proveito de suas vidas e a família lá naquele local. Então eles tinham que, no primeiro momento, fazer isso: construir casas, plantar vinhas, ou melhor, plantar jardins e comer o que eles vierem a produzir. Essa era a primeira intenção e vontade de Deus. A segunda parte é que eles tomassem esposa e que eles tivessem filhos e filhas, e que eles dessem seus filhos em casamentos para que eles pudessem gerar filhos e filhas e se multiplicar e não diminuir naquela terra lá de deportação onde eles estavam cativos, que era na Babilônia. Então eles deveriam viver da economia local e dar seus filhos em casamentos para que eles continuassem a ter descendentes. Deus queria que o povo judeu se multiplicasse na Babilônia, assim como eles se multiplicaram na terra do Egito. Exílio não significava que Deus se esqueceu deles e queria destruí-lo. Não, eles estavam num processo de Deus e eles não estavam entendendo. E essa era a segunda parte da intenção de Deus. A terceira parte é que eles deveriam procurar a paz da cidade e orar por ela. Os exilados não deveriam apenas se preocupar com a sua própria vida, não, mas com a vida das pessoas que eles estavam entre eles, que eles estavam vivendo. A intenção de Jeremias aqui era convencer os seus destinatários a viver procurando evitar a guerra e promover o bem-estar. Eles tinham que viver o que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, 18, que diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, além de encorajar o assentamento, Jeremias também está aconselhando sutilmente contra a revolta, e a gente vai ver isso mais na frente. Como a Babilônia agora é o seu novo lar, o bem-estar da cidade afetaria a condição da vida deles. Deus queria que eles fizessem o bem em suas comunidades e fosse uma bênção para os seus vizinhos babilônicos. Eles deveriam ser uma bênção aonde foram colocados. Assim como nós, igreja, também devemos ser. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 ao versículo 25, fala da vida exemplar cristã. Deveres para com os não crentes e para as autoridades, que a gente vai ver aqui no slide. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11 a 17, eu vou ler até somente o 17, mas ele se estende até o 25, que diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Rejeitai-vos toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigá-lo dos malfeitores como para o louvor do que pratica o bem. Porque assim é a vontade de Deus, e pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Então, a bênção da igreja, vamos entender isso aqui, elas não devem ser limitadas, mas elas devem ser categorizadas. Em outras palavras, certas bênçãos são adquiridas através de ações específicas. Por exemplo, existem algumas bênçãos que são para os cristãos experimentarem dentro do seu próprio estudo individual, ou seja, na intimidade com Deus. É uma bênção pessoal, é algo íntimo, é algo que é só nosso. Entendeu? A gente pode até vir a partilhar isso
num segundo momento, mas no primeiro momento é algo só para nós, é algo nosso, íntimo, que a gente está precisando. Agora, existem outras bênçãos, né, que são para os cristãos experimentarem na comunhão da igreja com outros crentes. Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor. Isso é o que nós conhecemos como a bênção da comunhão. E em terceiro lugar, a bênção de Jeremias 29:7 é encontrada em uma outra categoria diferente de experiência. Essa bênção é dada a quem procura se envolver na vida das pessoas ao redor, trazendo paz ao ambiente local e global por meio de ações responsáveis. Lá no livro de Mateus está escrito assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai que está no céu, a vosso Pai que está no céu. Então, existe uma bênção para eu viver particularmente, existe uma bênção para eu viver junto com meus irmãos, e existe uma bênção para eu viver junto com aqueles que ainda não fazem parte do aprisco, mas que pode vir a fazer ou não, mas eu preciso abençoar. Entendeu? É uma bênção que nós recebemos de Deus para abençoar outros que ainda não fazem parte. Muitas vezes isso acontece no nosso trabalho, muitas vezes isso acontece dentro da nossa escola, na faculdade, né, entre os nossos vizinhos. São tipos de bênçãos que Deus nos concede para a gente estar abençoando outras vidas, como a paz, tratar bem, cordialidade, às vezes orar, interceder quando um amigo nosso, um vizinho nosso, um colega nosso está passando por uma situação difícil e vem e recorre a nós uma oração, pedindo uma oração, uma intercessão. Isso é uma bênção que Deus nos concede para a gente estar abençoando essas pessoas também. Ok? Então, relembrando, existe uma bênção para eu viver particularmente, existe uma bênção para eu viver junto com meus irmãos e existe uma bênção para eu viver junto com aqueles que ainda não fazem parte do aprisco. Ok? Ainda dentro do corpo da carta, Jeremias ele vai tratar de outro assunto, que é o item 3 da revista que nós vamos ver aqui no slide. Cuidado com os lobos. Nós estudamos sobre como Jeremias teve de alertar o povo acerca dos falsos profetas. O objetivo deles era enganar os próprios exilados e desviá-los da missão que Deus tinha para o povo. Observe que os falsos profetas são sonhadores e sempre sonham segundo o vosso sonho, Jeremias 29:8. Eles não sonham segundo o desejo de Deus para ajudar. E é até possível que estivesse incentivando o povo de Deus a procurar sonhadores locais, pagãos, para saber o futuro. Afinal, visões e sonhos eram marcas registradas da Babilônia. Mas não há exílio nem acomodação cultural que justifiquem a buscar acerca do futuro por meio de vidente. Então, cuidado com os lobos. Havia falsos profetas, não apenas em Jerusalém, mas também entre os judeus que haviam sido exilados na Babilônia junto com Jeconias. E Deus instrui o povo a desconsiderar qualquer mensagem de profetas ou adivinhos que indique que o povo logo será libertado de Babilônia. Não seria. E a gente vai ver aqui em Jeremias 29:8, acompanha aqui no slide, e diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Ou seja, não deixa que os falsos profetas e os adivinhos que estão entre vocês vos enganem. E não ouçam os sonhos que eles sonham, pois é uma mentira que estão profetizando para vocês em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Somente quando os 70 anos de Babilônia estiverem completos, eu os visitarei e cumprirei a promessa e trarei vocês de volta a este lugar. O que estava acontecendo? Esses falsos profetas,
estavam incitando o povo e colocando no coração do povo que eles seriam logo libertos. Que aquilo que eles estavam passando, eles estavam ali por pouco tempo. Em 1, 2 dias ou um mês acabariam. É esse o tipo de mensagem, um dos tipos de mensagens que eles estavam passando para o povo. E Deus, através do profeta Jeremias, havia falado que não. Vocês vão ficar aí 70 anos. Vocês vão ter que viver aí. Vocês vão ter que se misturar com o povo e fazer deste lugar a sua casa. Entendeu? Mas as suas palavras, as palavras de Deus, a palavra de Jeremias, caíram em ouvidos surdos. O rei e o povo estavam inclinados a ouvir os profetas falsos e autodesignados. O povo estava inclinado a seguir os falsos profetas porque isso não exigia que eles alterassem seu modo de viver e começassem a viver uma vida santa e moral que Deus exigia. Jeremias advertiu o povo contra suas falsas profecias e explicou que esses falsos profetas experimentariam um sofrimento severo por causa das suas falsas mensagens. Deus falou por intermédio do profeta Jeremias para aquele povo e para nós hoje também. Lá em Mateus está escrito: acautelai-vos dos falsos profetas que vos se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Muitas vezes se apresentam diante de nós pessoas que se dizem serem de Deus com uma lógica perfeita que acaba seduzindo a muitos a acreditarem em seus discursos, em seus exemplos dissimulados, ao ponto de abandonarem totalmente as verdades de Deus, a palavra de Deus, para seguirem outros deuses, outras filosofias, outras práticas. Naquela ocasião, em Babilônia, muitos falsos profetas faziam de tudo para desqualificar, para alterar e para diminuir a palavra de Deus. E nos dias de hoje, nada mudou, a tática continua a mesma. Eles tentam de todas as formas levedar a palavra de Deus através de obras sincréticas, adicionando à palavra de Deus outras filosofias contrárias que não têm nada a ver com Deus. Tentam de todas as formas diminuir a obra e a pessoa de Cristo a um personagem histórico com poderes mágicos para nos conceder pão, emprego, casamento, casa própria para morar, entre outras coisas. Tenta de todas as formas redirecionar muitos distraídos para longe dos ensinamentos, da vontade e dos planos de Deus. Amados, vai dizer lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Muitas vezes, eles se manifestam externamente disfarçados. Outras vezes, eles vêm internamente desacomodados, através dos nossos pensamentos e das intenções dos nossos corações, nos orientando a agir de forma contrária a Deus, como forma de aplacar a dor e o sofrimento vivenciado. E o alerta é: cuidado. Eles estão no nosso meio, muitas vezes vem disfarçado, a maioria das vezes vem disfarçado, para nos tirar, nos desviar dos caminhos do Senhor. Às vezes vem através dos pensamentos, através das intenções dos nossos corações, fazendo-nos pensar e meditar em um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus. Então o alerta é: cuidado. Cuidado com os falsos profetas. Ok? Aqui nós terminamos a segunda parte dessa aula. Agora você aí tem mais um tempinho para tomar uma água, tomar um café, descansar um pouquinho e voltar aqui para assistir a terceira parte. E vai continuar aí sendo uma bênção na sua vida, ok? Mais uma vez, eu te convido para você
clicar no canal, né? Clicar no canal, não, clicar aqui embaixo na descrição e que você possa aí acionar aí o sininho, você possa assinar o canal, dar o seu like para estar ajudando o canal. E você também quiser se aprofundar mais aí na palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo os links para você clicar e estar observando, ok? Até a próxima aula, a terceira parte da aula, em nome de Jesus.